Agadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohar Atidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar com a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, com a primeira metade do shloka número 23. E ele diz o seguinte: Bhumi deha prabhedena deshamahuri hadvidha. Então, hoje a gente vai começar a falar de um conceito muito importante dentro do conhecimento ayurvédico, que é o conceito de desha. Então, desha literalmente significa local, lugar. E dentro desse shloka, vamos dar uma olhadinha palavra por palavra. Bhumi deha prabhedena. Então, Bhumi é a ideia de lugar físico. Então, por exemplo, Índia, Rio de Janeiro, Califórnia, dentro do Rio de Janeiro, Ipanema, Barra da Tijuca, ou dentro de São Paulo, Pinheiros. Isso são bhumis. Então, são diferentes locais, diferentes localidades. Se você pensa, por exemplo, no sul do Brasil, você vai pensar um tipo de clima diferente, um tipo de agricultura diferente. Se você pensa no norte do Brasil, você vai pensar num tipo de clima diferente, agricultura diferente. Então, a apreciação dos locais geográficos é bastante importante dentro do conhecimento ayurvédico e é fundamental na hora de fazer um tratamento ou prescrever um remédio. Deha. Deha literalmente significa o corpo físico. Então, Bhumi, o local geográfico, Deha, o corpo. Prabhedena. Prabheda significa essa divisão. Prabhedena, Tritiya Vibhakti Ekavachan. Então, por meio dessa divisão entre Bhumi e Deha, deixa Ahuhu Iha Dvidha. Então, deixa, o conceito de deixa, Ahuhu, ele é explicado, né, o verbo falar. Então, esse conceito de deixa, ele é explicado. Iha, aqui, nesse contexto, nesse livro, Dvidha, com essas duas divisões. Então, a tradução melhor seria, nesse livro, Iha, nesse contexto, aqui no contexto da ciência médica, no contexto do Ayurveda, a gente faz uma divisão de deixa em dois. E esses dois são Bhumi, Deha. Interessante, tem muitas coisas muito interessantes sobre esse meio shlokinha. Então, o primeiro, que eu acho que é fundamental que a gente olhe aqui, é essa palavra Iha. Então, a palavra Iha significa aqui, nesse contexto. Então, no contexto desse livro, no caso do Ashtanga Hridayam, ou no contexto da ciência da medicina, no contexto do Ayurveda, então, especificamente nesse contexto, a gente vai fazer essa divisão dual. Então, deixa pra gente, ou é a localidade, ou é o corpo físico. Tem esses dois lugares, entendeu? No próximo shloka, a gente vai falar um pouco sobre os locais físicos, então a gente vai expandir um pouco esse conceito. E o que essa palavra Iha deixa bem claro é que ele não está dizendo que em qualquer contexto, ou para todas as ciências, ou o conceito de deixa ele é fixo e ele sempre deve ser entendido com essa divisão dupla. Não. O que ele está querendo dizer é que no contexto da ciência médica, especificamente, Iha, nesse contexto aqui desse livro, do Ashtanga Hridayam, a gente vai fazer uma divisão dual, a gente vai entender deixa com essas duas camadas. Então, Bhumi, locais geográficos, e Deha, o corpo. Por que isso é tão importante? Porque, de repente, no contexto da agricultura, se você fosse estudar a ciência védica da agricultura, ou se você fosse estudar arquitetura védica, Vastu Shastra, por exemplo, de repente, essa ideia de Deha, de corpo físico, como uma subdivisão de Desha, não teria tanta importância. Então, no contexto da medicina, é muito importante que também a gente entenda que não importa só o conceito de corpo. Então, dos dois lados, não só
o conceito de deixa, de espaço físico, ele inclui a ideia de corpo físico, mas percebe que para a medicina também é importante o ambiente, o ecossistema, o ambiente geográfico no qual esse corpo, esse ser humano está inserido. Então, você não pode falar da pessoa excluindo ela do contexto e do meio onde ela está inserida. Percebe quantas camadas de entendimento tem dentro desse meio Shlokinha. De repente, se você estivesse estudando uma ciência de agronomia ou agricultura, você não se importaria com o corpo físico, com derra. Talvez simplesmente o conceito de bhumi, da terra, fosse suficiente. Talvez para uma pessoa que não tivesse lido esse capítulo ou esse shloka, ela pensaria a ciência da medicina é uma ciência que lida com o corpo humano. Então, a única coisa que na verdade importa é o corpo, é derra. E o Vagbhata vem aqui dizer, não. Se você está estudando medicina, é tão importante você entender o corpo, derra, como uma subdivisão de deixa, de localidade, quanto é importante você entender bhumi, o local geográfico. Bhumi também afeta o ser humano de uma forma determinante. O corpo não é separado do meio onde ele se encontra. Então, que fenomenal, né? Que bonito essa compreensão do ser humano como um subproduto do meio e como isso acaba sendo determinante para diversas coisas que a gente faz dentro do Ayurveda. Então, se você pegar, por exemplo, e generalizar, todo mundo que tem dor de cabeça deveria tomar gengibre. Um exemplo bem bobo aqui para vocês. Esse exemplo bem bobo, ele comete 2 erros de conceito dentro do conhecimento aqui dos Samhitas. Primeiro que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, se 2 pessoas diferentes têm dor de cabeça, essa pessoa, ela tem duas pessoas diferentes têm 2 dores de cabeça diferentes. Dependendo do lugar onde essa pessoa tá, a mesma pessoa pode ter 2 dores de cabeça diferentes. Então, a minha dor de cabeça no Rio de Janeiro e a minha dor de cabeça na Colômbia são 2 dores de cabeça diferentes, porque mudou o lugar, deixa onde eu tô, mudou a localidade geográfica de onde eu tô, mudou completamente o processo, a patogênese da doença. E gengibre é bom para tratar essa dor de cabeça? Depende. Então, o mesmo gengibre, a mesma ideia, o mesmo elemento que a gente chamaria de gengibre, se ele foi plantado num lugar, no Rio de Janeiro, e se ele foi plantado no Pará, ele tem funções bioquímicas, terapêuticas completamente diferentes. Então, a mesma plantinha ou mesmo remédio, advindo de locais diferentes, pode exibir propriedades diferentes. Então a pessoa vai dizer, para essa doença é bom tomar trípala. É um remédio, são 3 frutinhas que são muito comuns dentro da prática ayurvédica. Mas o que as pessoas hoje em dia muitas vezes passam batidas ou esquecem é quando elas utilizam medicamentos, por exemplo, de grandes indústrias farmacêuticas, e o Ayurveda também tem, né, dentro da Índia, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, em breve do Brasil, a atuação de grandes indústrias farmacêuticas, então, indústrias farmacêuticas ayurvédicas, mas indústrias farmacêuticas da mesma forma. A pessoa esquece que, de repente, o trípala ali da Himalaia, ou o trípala da Maharishi, ou o trípala da Shri Shri, eles têm funções diferentes, porque aquela plantinha ali, ela veio de lugares diferentes. Então, se você não sabe de onde o seu amla aqui, o seu bibita aqui, de onde eles vieram, como é que você pode saber exatamente qual o efeito que você pode esperar daquela substância, entendeu? Porque o conceito de deixa pra gente diz que bhumi é fundamental. Então, a terra, a localização geográfica, ela afeta o entendimento. Eu sei que eu coloquei muitas camadas aqui, a gente vai aos pouquinhos descascar essa cebola aí, e no próximo shloka a gente vai entrar um pouquinho mais detalhe sobre essa questão da localização geográfica. Eu só queria deixar com vocês aqui essas ideias todas, que são ideias fundamentais e que são evocadas dentro desse meio shlokinha. Essas poucas palavras, mas elas já dão
muito pano para manga, né? Elas já introduzem inúmeras ideias e que a gente vai estudar com muito mais detalhe ao longo do Samhita, mas que eu já quero deixar aqui essas reflexões para vocês conseguirem entender como o nível de complexidade que tem o Ayurveda quando ele é praticado realmente de acordo com os Samhitas, quando ele é praticado realmente perto do que a tradição e esse conhecimento milenar que nos chega hoje aqui pra gente através do Ashtanga Hridayam. Então, você pode ler esse shloka numa tradução, por exemplo, e você vai passar batido de tudo isso que eu acabei de comentar. Porque uma tradução boba desse shloka seria: existem dois tipos de locais, o corpo e o local físico, o espaço geográfico. E aí você passa batido disso, você não percebe como tem aqui milhões de considerações que a gente pode fazer e que podem levar você, por exemplo, com base nisso, a perceber que o local onde você está é importante, o local onde você planta os seus alimentos é importante, o local de onde vêm os seus alimentos é importante, e não é à toa que mais para frente a gente vai ver que o Samhita ele diz para você um troço que agora está muito na moda, que é comer local. Então, comprar de produtores locais, comprar seus alimentos na feira. Como faz diferença você, que está inserido dentro de um meio geográfico específico, se alimentar daqueles alimentos que advêm daquele meio onde você está inserido? Bom, esse era o meio shlokinha que eu queria ler com vocês hoje. Na próxima quarta-feira, a gente vai entrar nas subdivisões desses bhumis aqui, desses espaços geográficos. Como entender um pouquinho melhor esses espaços. Eu aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.